alô você, galera. Vamos pegar pesado agora no crime impossível. Ó, não tem enrolação não. Você não queria conteúdo? É conteúdo na veia. Vamos lá. Depois eu vou fazer um resuminho, desde tentativa até chegar no crime impossível, antes que a gente entre no dolo e culpa. Mas vamos entender aqui um instituto. Lembrando, como é que a gente vai fazer por opção? A gente vai sempre pegar o texto de lei, depois a gente vai pro quadro, que é a técnica que a gente está utilizando aqui para você gravar e ter o maior entendimento na hora de resolver questão. Se você vai aprender o direito penal ou não, é consequência natural, mas acertar a questão é necessidade. Vamos lá. Artigo 17, galera. Instituto do crime impossível. Todo crime impossível a gente vai transformar em fato atípico a conduta do agente, ok? O que ele diz? Ele diz assim, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar seu crime. Quando ele chega aqui e fala que é impossível, é exatamente o fato atípico, ou seja, vai dar atipicidade da conduta, não existe crime nesse caso concreto. Tem que tomar cuidado, porque a gente tem o instituto da tentativa no artigo 14, mas o 17, ele recebe as seguintes classificações. Vamos lá. Tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase crime. Detalhes, tá? Ó, a gente não pode confundir quase crime, que é o artigo 17, que é nosso crime impossível, com crime falho. Primeiro ponto. Crime falho, a gente está no artigo 14.2, é a chamada tentativa perfeita. Lembra? Eu tenho 5 munições, dou 5 tiros, mas não mato o cara. Continua sendo tentativa, vai responder, por exemplo, por homicídio tentado, mas continua sendo tentativa original do artigo 14.2. Quando eu estou falando de quase crime, eu estou falando do 17, é fato atípico. Quando eu estou falando de tentativa inidônea ou tentativa inadequada, na verdade, não são tentativas. Nada mais é do que o crime impossível. Evandro, por que é feito isso? Cara, é feito isso porque é uma técnica utilizada pelo Código Penal doutrinária. Então você acaba confundindo, aí você tem que falar que tentativa inidônea não é tentativa, tentativa inadequada não é tentativa, mas tentativa propriamente dito, eu tenho a tentativa perfeita e imperfeita, que vai ser cruenta e incruenta, que vai ser classificada como crime falho, beleza? Então vem pra cá. Olha só, a gente vai delimitar para você, Evandro, por que você joga no PPT rapidinho e delimita? Porque é aqui mesmo que você grava, tá? Na delimitação. Ó, eu tenho um artigo 17, que é o Instituto do Crime Impossível. O que eu falei até agora? Crime impossível. Nesse crime impossível, existe duas regrinhas que a gente vai segmentar aqui. O crime impossível, ele pode acontecer, olha aí, ó, por ineficácia absoluta do meio, ó, ineficácia absoluta do meio, ou ele pode acontecer por absoluta impropriedade do objeto. Absoluta impropriedade do objeto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meio empregado e eu tenho o objeto empregado. Vamos segmentar o que é isso? O que é o meio? O meio é o meio utilizado para o crime. Vamos dar um exemplo de meio utilizado para o crime. Pelo amor de Deus, os meios do crime. Uma arma, meio do crime. Uma faca, meio do crime. Uma granada, meio do crime. Pô, vou pegar aquela TV de LCD e bater na cabeça daquele filho da puta lá que fez uma sacanagem comigo. Meio empregado. É o meio que você vai cometer o crime. Você tem que cometer o crime de algum jeito, né? Cometer o crime mentalmente falando, você não consegue. Você tem que ter um meio físico para que o crime se opere. Inoculando, colocando veneno na comida da pessoa, forçando ela a tomar veneno, dando um tiro, facada, tudo é meio. Objeto, galera, o objeto é o objeto protegido pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O que ela diz, a Constituição? Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade, mas uma porra que eu nunca lembro, que eu não sou professor de direito constitucional, nos termos da lei. Então você tem, por exemplo, o seu direito à vida garantido. Evandro, onde protege o direito à vida? Cara, tem a vida intra e extrauterina, né? O artigo 121
extrauterina. O aborto, a vida intrauterina. O Código Penal e a Constituição protegem todas as formas de vida. E aí a gente tem as regras. Beleza, o que acontece se não existir o objeto ou o meio foi ineficaz de forma absoluta? Tá? Olha aqui o absoluto aqui, ó. Absoluta impropriedade ou ineficácia. Lembrando, não pode ser relativo. Se for relativo e não for absoluto, vai existir o crime de homicídio, por exemplo. Ai, Evandro, não consegui entender. Calma, vamos pro exemplo, galera. Imagina o seguinte, eu tinha uns exemplos que eram não ortodoxos. Por regra, para não dar bosta, eu não posso mais usá-los, mas eram os mais legais. Ah, Evandro, usa. Não, eu uso, depois você fala mal de mim. Não vou usar. Vamos lá, imagina o seguinte. Imagina... eu vou usar. Fica melhor. Cara, a coisa mais legal do mundo é toda forma de amor. Então isso aqui é didático, não reclama. Você já viu a parada gay em São Paulo? Cara, eu nunca fui pessoalmente, mas eu já vi pela TV. Cara, é legal porque a forma de amor é muito maior do que a forma de amor de casal hétero. Isso é verdade, tá? E eles são muito mais apaixonados um no outro. Só que eles têm uns trejeitos muito legais, né? O tio Evandro é meio bravo assim. O tio Evandro fica falando cavalo fina, mas tudo bem. Lembra o seguinte, se eu tiver que matar alguém, meu irmão, se eu tiver que matar alguém, eu vou meter a mão na porra da minha calibre 40, vou apontar na cabeça e vou dar um tiro no cara, ou vou dar de fuzil. É essa porra que eu vou fazer mesmo. Agora imagina lá. Tá lá todo mundo brincando e o cara, com o elemento subjetivo dele, tá? Ó, o elemento subjetivo dele... Ó, é uma brincadeira, galera. Eu tenho um monte de gente que trabalha comigo e amo todos eles, tá? Eu amo todo mundo, como diria a Isa que tá me gravando. A gente ama toda forma de amor. A gente autoriza toda forma de amor. E a gente nem tem que autorizar, porque não é a gente que tá amando. Aí, olha só. O A tá bravo com o B, beleza? Tá aqui o A bravo com o B. E aí o que acontece? Eles começam a discutir. E o B diz, o A diz, você me traiu. E o B, te traí mesmo. Pronto, aí a merda tá feita. Aí o A fala assim, então eu vou matar você. Aí ele fala, então mata que eu quero ver. Cara, mas logicamente não com esse timbre de voz meu, né, cara? Mata que eu quero ver. Aí o A fala, então eu vou te matar. Aí o que o A faz? Com a intenção de matar, ele cogita, prepara e inicia a execução de um crime. O que ele usa para execução? Cara, está na parada gay de São Paulo. O cara não vai entrar com um fuzil lá, mas ele acredita de fé e fato, no momento de insanidade dele, que ele tá puto pra caralho, que ele consegue matar o B afogado. E lembra que matar o B afogado é artigo 121, parágrafo 2º, que é qualificado por afogado. Se eu tiver que matar ele afogado, eu pego e enfio a cabeça dele dentro do vaso, eu consigo matar ou não consegue? Consegue. Agora, ele querendo matar com intenção mesmo, ele pega aquela arminha de água e começa, eu vou te matar, viado, eu vou te matar, eu vou te matar. Ó, não tem nada, um chama o outro assim, não chama, não chama. Fala viado, outro fala viado também. Então ele vai lá e começa a jaguinha. Ele acha que vai morrer, que ele começa a se bater assim, aí a aguinha começa a cair na cara dele e esse acha que vai matar. Pergunta, essa porra tem condição de chegar ao crime de homicídio? O policial vai chegar lá e vai falar, que merda vocês estão fazendo? Ele vai falar assim, senhor policial, me prende porque eu quero matar o B. E o B, eu tô morrendo. Cara, o policial vai falar, cara, eu não posso levar pra delegacia, porque você cogitou, preparou, mas o meio que você executou, animal, o meio não tem como matar. Se você quiser matar, mata o cara com uma faca. Mata com meio que é efetivo para poder chegar até a morte. Esse meio é completamente inidôneo. E isso pode haver por vontade ou por erro. Por exemplo, você imagina eu ensandecido de raiva, tô com muita raiva do cara, tô num stand de tiro da polícia, entro, pego o fuzil, aponto pro cara e falo, agora esse filho da puta morre porque comeu minha mulher. Eu vou e dou um tiro de fuzil na cara dele. Beleza, tá no meio da testa. Só que ele pegou um simulacro, pegou uma airsoft full metal perfeita, que tava sem a ponta vermelha. Ele achou que ia matar com aquele fuzil, porque ele achou que o fuzil era de verdade. Só que na verdade ele errou. Se ele errou, é crime impossível. Por quê? Porque o meio utilizado, mesmo que ele queira, se o meio não for possível, não tem crime. Então tem que ser absoluto meio. Ah, Evandro, dá um exemplo de meio relativo. O meio relativo é no uso, tá? Quer ver um exemplo? Travesseiro. Travesseiro pode ser absoluto, pode ser relativo. Imagina, os dois lá, os amigos, estão dentro do quarto. Cara, porque isso não funciona, por exemplo. Um homem com uma mulher, eu não consigo usar esse exemplo, cara. Tem que ser os dois meninos legais, entendeu? Sensíveis. Aí estão dentro do quarto lá, um comendo um bumbum do outro. Aí, de repente, começam a brigar por causa de alguma coisa. Aí o cara pega o travesseiro e fala assim, eu vou te matar. E começa a dar travesseirada no outro. Essa porra é absolutamente impossível você matar o cara com travesseiro. O impacto não vai matar. O meio é absoluto. Agora, e se ele for de forma surdina enquanto o outro dorme, pegar o travesseiro e fizer assim,
e colocar na cabeça e segurar. O meio foi o quê? Relativo, vai de acordo com as questões. Se o meio for relativo e nessa relatividade, ou seja, o objeto é muito bobo como um travesseiro, mas se ele for relativo e no uso ele puder matar, tem crime. Por exemplo, é um travesseiro, botei na cabeça do cara. Podia chegar à morte ou não podia? Podia. Eu achei que o cara estava morto, mas o cara parou de respirar ou foi embora. Mas o cara voltou à vida. Vai ser tentativa de homicídio. Fiquei dando travesseirada no cara a vida inteira. Não vai ser nada. A porra do crime é impossível, porque o meio pode ser absoluto ou relativo no uso. Beleza? Agora, tem alguns meios, cara, que são sempre eficazes. O travesseiro é relativo. Mas, por exemplo, um 38 municiado, é eficaz. Um fuzil, eficaz. Então, o meio pode ser absoluto, pode ser relativo no uso ou pode ser eficaz. Se for eficaz, tem crime. Se for relativo no uso, tem crime. Se for absoluto, não tem crime. Beleza? Esse é o meio. Objeto. Olha que legal. Qual é a pior coisa? A pior coisa que pode acontecer na vida de duas pessoas. Não sei, Evandro, elas pegarem uma doença? Não. Elas não passarem numa prova por uma questão? Não. O que pode ser a pior coisa? Você ser cunhado, meu irmão, porque você vai ter um inferno chamado a sogra. Alô você, meu irmão, não existe sogra do bem. Ela ou é mais ou menos, ou é um inferno, ou é do mal. Ou é quente, super quente, ou inferno total, beleza? Aí a sua sogra tá aqui. Lembrando, tem que tomar cuidado no exemplo, tá? O A tá aqui, que é casado com a irmã, e o B tá aqui, que é casado com outra irmã. Ele não combinou com ele. Se combinar, tem concurso de pessoas não funcionam. Meu exemplo. O A chega e faz o seguinte, eu vou matar essa desgraçada, mas sem combinar com o B, tá? Ele chega lá e às 12 horas... Pô, mas a mulher tá dormindo às 12 horas? Tá. Sogra dorme até tarde. E o que ela faz? Ele vai lá e inocula veneno de forma subrepetícia. Coloca veneno, né? Inocula. Inocula veneno de forma subrepetícia. O que é isso, galera? Para que exista o artigo 121, parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado pelo uso de veneno, só vale se for de forma subrepetícia. A pessoa não pode saber que está sendo envenenada. Se ela souber que está sendo envenenada, sai de qualificada pelo veneno e entra no meio cruel. Aí o que ele faz? Ele inocula veneno. No rótulo do veneno diz assim, esse veneno serve para matar um elefante de 8 toneladas em 10 minutos. Porra, você imagina. Inoculou na sogra é veneno contra veneno, né? Deu 14 horas, essa maldita não morreu ainda. Ela veio a óbito 14 horas e 1 minuto. Foi a hora que ela veio a óbito. Aqui ela morreu. Galera, do momento que ele inocula até as 14h01, ainda tem o bem jurídico aqui. Qual é o bem jurídico tutelado? Bem jurídico. A vida. Beleza? Ok. Relação de causalidade condita sine qua non, equivalência dos antecedentes causais, artigo 13. Vamos descobrir aqui qual foi a causa e eu quero descobrir qual ou quais os efeitos que causarem. Bem, nesse exemplo, eu já sei que a causa foi o veneno e que a morte, que foi o efeito, se deu efetivamente pelo veneno. Não tem relação de causalidade. Veneno matou, ok? Beleza. E aí agora vem o segundo exemplo. O B, sem contar pro A, pega uma calibre 12. Aqui o meio foi veneno, aqui o meio é tiro. E entra e vê a sogra deitada, mas não sabe que ela está morta, né? Está deitada de bruços, ou deitada de frente, com o rosto de lado, ele acha que ela está viva. Às 14 horas e 2 minutos. Pergunta, ela já tem óbito? Já. Existe o bem jurídico tutelado? Não existe o bem jurídico tutelado, porque ela já está morta, não está em vida. O B vai lá e, dá um tiro na cabeça da mulher, explode a cabeça da mulher. Pergunta, qual crime do A? Artigo 121, parágrafo 2º, qualificado consumado, porque ele efetivamente chegou ao objetivo morte. Qual é o crime do B? Nenhum, porque o B cogitou, preparou, mas na hora de executar, o objeto era absolutamente impróprio, porque o corpo não tinha vida. Se você não tem vida, não há bem jurídico a ser tutelado. Evandro, qual crime ali? Nenhum mesmo, tá? Ah, Evandro, mas contra morto pode fazer qualquer coisa? Não, filho. Se ele chegasse lá e fosse estuprar a sogra, só valeria o nome estuprar se ela ainda estivesse viva. E se ela está morta ali? O máximo que pode ser é vilipêndio de cadáver.
tá? Que depois eu vou explicar. Mas o bem jurídico tem que ter alguma relevância. Ah, Evandro, e se eu mudar isso aqui? Cara, se você mudar, muda o esquema. Esse aqui, esse exemplo meu, é crime impossível pelo B e crime consumado pelo A. Você quer virar consumação e tentativa aqui rapidinho? Imagina se agora o B não chega às 14h02, ele chega às 14 horas. Pergunta, relação de causalidade. Ele vai dar um tiro na cabeça da sogra às 14 horas. Pergunta, galera, tinha vida no corpo? Tinha ainda. Então esse aqui vai responder pelo artigo 121 consumado. E parágrafo 2º, né, cara? Porque por impossibilidade de resistência da vítima, continua sendo qualificado. Se você matar alguém dormindo, independente do meio, é qualificado por impossibilidade de resistência da vítima, vai para 8.072 de 90, que é crime hediondo. Cuidado. Beleza. Esse aqui está consumado. Relação de causalidade. O que matou efetivamente? O tiro. Agora a gente vai para cima, que agora mudou. Pô, cara, ele tentou, mas não conseguiu chegar à morte. Por quê? Mas era eficaz o meio. Então ele vai responder. Só não chegou à morte porque por circunstâncias alheias à vontade dele para uma pessoa que ele não combinou, foi lá e matou antes. Então esse aqui vai responder por tentativa de crime qualificado, tentativa de homicídio qualificado pelo uso de veneno. Aí, Evandro, quer dizer que dá para ter homicídio qualificado tentado com o artigo 14? Lógico, pessoal. Porque a pena do simples é de 6 a 20. Aí eu vou ter que te reduzir de 1/3 a 2/3 se não chegou ao meio. Mas se você tentar um crime qualificado, é de 12 a 30. E aí eu vou ter que reduzir de 1/3 a 2/3 normalmente. Agora, Evandro, esse foi o segundo exemplo. O primeiro foi consumado no veneno, impossível. O segundo, tentado no veneno, consumado no homicídio. Vamos inverter essa porra toda? O que acontece agora? Se esses malucos aí resolvem efetivamente combinar o crime. Aí funciona assim. O A combina com o B e fala, cara, vamos matar essa filha da puta. Vamos cogitar, preparar e executar e consumar, mas vamos executar duplamente, porque ela é tão ruim que a gente tem que matar 2 vezes. Aí o que o A faz? O A vai, inocula veneno, ela morre a 14h02. O B entra com a arma, entra um pouquinho atrasado e dá o tiro 14h05. Ela já estava morta. Eles respondem por quê? Cara, quem de qualquer forma concorre para o crime responde nas penas a esse combinada da medida de sua culpabilidade. Terceiro exemplo, se ele convenhou com ele, responderão junto no mesmo crime que chegou à relação de causalidade. Então os dois vão responder por homicídio qualificado pelo uso de veneno consumado. Matamos ou não matamos isso aí? Alô, você! Cara, não é um grau de dificuldade muito alto, você consegue matar isso aqui, mas você tem que tomar cuidado. Evandro, qual é a diferença que eu tenho basicamente para o crime impossível das formas de tentativa? Cara, a gente vai fazer um resumo daqui a pouco, que você vai ver todas as formas de tentativas que a gente vai segmentar. Mas o importante, o meio aqui jamais pode ser executado de forma absoluta. Se for relativo, vai cair para tentativa. Eu dei 3 cenários básicos ali, ok? Volta aqui para o PPT para a gente lembrar uma coisa bem bacana para você. Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui? Ineficácia absoluta está em vermelho, impropriedade absoluta. Cara, não esqueça de tentativa inidônea, tentativa inadequada, não são tentativas de verdade. Ou são chamadas de tentativas impróprias, também falando, ou impropriamente falando. Então não são consideradas tentativas, são crime impossível. Quase crime, artigo 17 do Código Penal. Coloquei aqui? Não coloquei. Cuidado, tá? É outra diferença que tem aqui também. Aqui tem o quase crime, é sinônimo. Evandro, por que você bate muito? Cara, isso aqui despenca nas questões, cara. O que eles fazem? Eles invertem o quase crime, que é crime impossível, e chama de crime falho. Lembrando, o que é o chamado crime falho? Galera, o crime falho nada mais é do que a chamada tentativa perfeita. O que é a tentativa perfeita? Tentativa perfeita é quando você usa todo o meio lesivo ou potencial lesivo que você pode ter. Tinha 5 tiros, dei os 5. Cara, esse dia me perguntaram, tem como tentativa perfeita na facada? Tem, galera. Já viu aqueles compulsivos que dão facada até ele falar assim, não aguento mais? Ele utilizou todo o meio que ele podia. Quando ele dá 2 facadas e desiste, ele pode ser considerado tentativa imperfeita, mas isso é muito aprofundado. Lembra só do tiro que você não vai esquecer. 5 tiros, deu os 5, tentativa perfeita. 10 tiros, deu os 10, tentativa perfeita. Tentativa perfeita, crime falho.
crime impossível, quase crime. Vamos dar um exemplo de questão. É correto afirmar que no artigo 17 do Código Penal, por ineficácia absoluta do meio, absoluta impropriedade do objeto, se o crime não se consumar é fato atípico, todo mundo acerta. Podemos dizer que eu estou numa situação de crime falho, já errou, porque confundiu o Instituto do 17 com o Instituto do 14.2. É exatamente o que fazem com você, beleza? Ó, o que a gente fez? A gente matou o artigo 17 agora e eu tenho esses resuminhos para você aqui que é muito bacana. Vamos lá. Olha só. Tentativa, toma cuidado. Tentativa incruenta. Não acerta o alvo, também chamado de tentativa branca. Continua sendo tentativa. Tentativa cruenta, acerta o alvo, também chamado de tentativa vermelha. Sem tentativa vermelha, tentativa. Tentativa perfeita, esgota os meios ou usa tudo. Tentativa. Tentativa imperfeita, não esgota os meios, não usa tudo. Também continua sendo tentativa. Esses aqui, que eu classifiquei do 1 ao 4, não esqueça. Artigo 14.2, crime tentado. Tentativa abandonada. Tentativa abandonada recebe o nome de tentativa também, mas a gente acabou de ir para o artigo 15. Vai ser chamado desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tentativa inidônea. Artigo 17, crime impossível. Evandro, agora eu entendi. É por isso que a banca me fode. Por que a banca me confunde? Porque simplesmente ela coloca tentativa aqui, tentativa aqui, tentativa aqui, tentativa aqui, que é tentativa. E aí ela chega e coloca aqui tentativa, que na verdade é o artigo 15 de desistência voluntária, e tentativa inidônea, que na verdade é crime impossível. Se você pegar essas questões, Evandro, você acelerou. Não acelerei, galera. Olha os resuminhos aí. A gente vai bater nas questões de forma muito consciente, de forma muito bacana, e você não vai errar, beleza? Então matamos aí o artigo 17. Vamos que vamos. Agora é pegar o conteúdo. Evandro, o que eu faço com esse bloco aqui? Simples. Pega todo o conteúdo, passa ele da melhor forma possível, do resumo que você já tem aí, bate o seu PDF com qualidade, acabou. Não precisa mais do artigo 17, é cheio de detalhezinhos. Aí exercício, 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 até cair o cu da bunda, depois simulado, 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 depois 2, 3 provas para ficar reprovado, para dar valor ao cargo público, depois entrar e tamo que tamo. É do tamanho do seu sonho que é o tamanho do seu cargo, beleza? Fica com Deus, forte abraço e vamos que a gente tem muita coisa para tocar aqui para frente.